Olá, queridos. Vamos iniciar hoje o bloco 5 do nosso estudo da Bíblia em blocos temáticos. Esse bloco 5, nessa primeira parte, nós vamos falar de João capítulo 3. O bloco 5 em todo ele fala de Jesus com Nicodemos e Jesus com a samaritana, que aí seria João 3 e 4. Hoje nós vamos falar sobre Jesus com Nicodemos, referente a João capítulo 3, né? Nós já vimos caminhando, né? O nosso último encontro, nós falamos sobre a natureza de Jesus, sobre o primeiro milagre, sobre a purificação do templo, né? Nós vimos essa comparação entre Jesus e o próprio santuário, né? Em que Jesus faz essa comparação, que destruiria o santuário, e em 3 dias ele reergueria aquele santuário, né? Falando que ele em si é o santuário, e já anunciando a sua morte, né? Que ele passaria 3 dias, no terceiro dia morto, ele ressuscitaria. Então ele anuncia isso e faz esse paralelo, né? E que até a sua volta, né? Também nós somos hoje santuário do Espírito Santo, templos do Espírito Santo, como a gente vai ver isso nas cartas paulinas, em Atos dos Apóstolos também. A gente vê muito isso, né? Mas Jesus é o verdadeiro santuário e existe o santuário celestial, como foi falado, vai ser visto, a gente vai ver em Hebreus, né? E essa doutrina é muito bonita e a gente vai estudar um pouco mais com a gente de momento oportuno, né? Então, dentro do contexto de legalismo que se vivia entre os judeus, principalmente os principais partidos, né, que estavam à frente do ensino da Torá, né, da Bíblia deles, né, dos judeus na época, né, se a gente pegar alguns partidos na época de Jesus, os fariseus, que eram esse grupo mais legalista, mais fechado, mais querendo ser mais puros, né, junto com os doutores da lei, né. Tinha os saduceus também, que eram mais ligados à parte dos sacerdotes, dos ritos do templo, que tinham algumas diferenças teológicas com os fariseus, tinha uma rixa entre eles. Os saduceus não acreditavam em ressurreição, não acreditavam em anjos, em muitos aspectos que havia muita divergência entre fariseus e saduceus, né? Tinha outros partidos, como os herodianos, que defendiam o poder de Herodes, né, e interesses de Roma, né? Tinham partidos como os zelotas, que eram judeus que não aceitavam de forma alguma o jugo romano que estava dominando Israel, na região de Israel naquela época, né, e praticamente todo mundo, né, e eles até violentos, usavam da força física, das armas. Inclusive, um dos discípulos de Jesus, Judas, Simão o Zelota, ele também era um zelota e se aproximou, Simão, não o Simão Pedro, mas Simão o Zelota, do grupo de Jesus, tá bom? Vinha também desse grupo. E também os essênios, por exemplo, que viviam no deserto de maneira afastada. Se alguns teólogos entendem que João Batista tenha sido criado com os essênios. Dentro desses grupos partidos, né, na época, os fariseus se destacaram, e os saduceus também, como os principais alvos das críticas de Jesus acerca da hipocrisia, do fechamento, do legalismo, né, que piorou depois do período da Babilônia, depois do exílio da Babilônia, em que, ao serem exilados na Babilônia, mais ou menos nos 600 a.C., no 6º século a.C., por 70 anos eles ficaram lá. Eles perceberam que, se continuassem descumprindo a lei de Deus, eles poderiam receber outras condenações, né? outros domínios, outros exílios. Então, após eles serem libertos, eles passaram a ser extremamente legalistas, cumprir a lei não por amor, mas por obrigação e por medo, né? Então nós temos judeus aí com mais de 600 regras em cima das leis de Deus. Então, muitas vezes o que as pessoas criticam sobre a lei de Deus não é exatamente a lei moral de Deus e o que ele deu, mas o excesso de regras criadas pelos próprios judeus naquele período, né? E que foi alvo de muitas críticas e pela falta de bom senso, né, que Jesus trouxe. Então, dentro desse contexto, um desses fariseus, assim, um dos grandes líderes, era Nicodemos. E até para nós, ele viu e ouviu falar de Jesus, já nessa parte inicial dele, se interessou de maneira sincera, mas tinha até medo de ser visto com Jesus. Tanto é que aqui no começo do capítulo 3 de João, a gente vê assim, verso 1, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou Jesus. Ele disse, por que de noite? Porque ele queria as escondidas, né? Ele queria que ninguém o visse, né? Junto com Jesus ali, porque poderiam fazer acusações, associar ele como se ele estivesse se alinhando
a mensagem de Jesus que fosse diferente da que a Torá pregava, né? Então, à noite ele procura Jesus e chega: Rabi, ou Senhor, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que estás realizando sem Deus não estiver com ele, né? E Jesus respondeu no verso 3, declarando: em verdade te asseguro que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, uma das principais mensagens destacadas aqui no diálogo entre Jesus e Nicodemos, que estavam muito curiosos sobre Jesus, é essa ideia do nascer de novo. Jesus fala que ninguém entrará no reino se não nascer de novo, né? E o que seria esse nascer de novo, como a gente vê aqui no verso 3, né? O nascer de novo não tem nada a ver com o que o Espiritismo quer trazer para a gente morrer, renascer em outra alma, reencarnar em outro corpo, em um animal, não sei o que seja. O nascer de novo aqui, Jesus vai explicando para a gente no verso 5, por exemplo, né? Nicodemos fica meio confuso ali no verso 4, como é que nasce de novo, nasce na barriga da mãe novamente e tal. Ele não consegue compreender pelo coração fechado, né? A cegueira espiritual, mas ele estava buscando, tentando entender. Jesus fala, né? Razoou Jesus, né? Racionalizou Jesus, ajudou a entender Jesus. Em verdade, asseguro, verso 5, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. Esse nascer da água, como a gente viu, o batismo da água, que representa o arrependimento, aquela primeira mensagem que João Batista trouxe, que Jesus continuou trazendo, seus discípulos continuaram trazendo e que nós devemos pregar. Nascer das águas tem essa representação do arrependimento. E nascer do Espírito é abrir o coração ao Espírito Santo e realmente haver uma mudança completa de vida. Um novo ser vai surgir. O velho homem morre para o novo homem nascer. Não é só pequenas mudanças na vida, mudar isso aqui. Não, é você realmente nascer de novo, você ser um novo ser, um novo homem aberto à ação do Espírito Santo, já que nós somos agora templo e santuário do Espírito Santo, desde que Jesus veio e morreu por nós na cruz. Então, na Terra, hoje, nós somos os templos de verdade do Espírito Santo. Ok? E é isso que Jesus fala acerca da mensagem do nascer de novo, certo? Então, no verso 8, Jesus vai falar um pouco mais sobre esse Espírito Santo. O ruá, o vento, o Espírito, ele faz esse paralelo com o Espírito Santo no verso 8. O vento sopra onde quer. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. Ou seja, Nicodemos pergunta, e como é que acontece isso? Como funciona isso? Jesus fala, ouça o Espírito Santo. Obedeça a sua voz. Você não está vendo, mas você sente, você ouve. Você sente o mover do Espírito Santo lhe incomodando a fazer o que é bem, o que é o correto e buscar o amor, buscar a palavra. Todos os dias. Aquela vozinha lhe incomodando para fazer o bem. Cada vez que você se afasta de Deus, cada vez que você faz uma atitude errada, o Espírito Santo lhe incomodando, buscando que você se arrependa. Então você não sabe para onde vai dar o chamado que o Espírito Santo está vendo, de onde vem e para onde vai o vento, para onde ele vai te levar. Quais as consequências? Quais os planos de Deus para você não sabe, mas você vai, guiado pelo Espírito Santo. Então, assim como Jesus foi ao deserto guiado pelo Espírito Santo, nós devemos ir guiados por ele, pois sabemos ter na certeza que é o nosso melhor caminho. Tá certo? O homem planeja seu destino, mas é Deus que realmente programa o que vai acontecer de melhor. E se você abrir o coração, não tenha nem dúvida que é o melhor para a sua vida, para a minha vida, tá bom? Então é nesse sentido, a gente não sabe, mas confiemos. E caminhando, a gente vai para o verso 12 e 13, que fala algo bem interessante nesse diálogo. Como Nicodemos não estava compreendendo bem as coisas, Jesus fala assim, verso 12, se, falando de assuntos da terra, não me credes e não entendeis, como crereis se vos falar de coisas celestiais? Então assim, há uma difícil compreensão para Nicodemos, mesmo sendo grande entre os fariseus, os professores, né? Então, Jesus, como Deuteronômio 29 fala, né, que nem tudo nos foi revelado. Apenas o que foi revelado nos pertence e o que não foi revelado pertence a Deus. Porque nossa mente é tão limitada que não entende nem bem as coisas dessa terra, como funcionam as coisas aqui na terra. Imagine se Jesus fosse querer falar todos os mistérios realmente que acontecem celestialmente após a morte, por exemplo, né? E a nossa mente não consegue capturar. Então, por isso que Jesus não se preocupou em sua passagem aqui na Terra de ficar dando detalhes. O que acontece após a morte? Como acontece isso? Não, a preocupação de Jesus era falar o quê? Olha, a chance é agora, é aqui, é hoje, o reino da graça chegou. Se arrependa para a vida eterna.
Essa é a preocupação de Jesus. Abra seu coração à ação do Espírito Santo. O que vai vir depois nós vamos conhecer plenamente. Por enquanto a gente não tem nem capacidade de compreender. Claro que a gente estuda na Palavra de Deus, a gente tem uma noção muito bonita do que vem acontecer. E essa busca, Deus vai revelando muitos detalhes bonitos como a gente vai aprender. Mas não deve ser um motivo de divisão, de briga entre irmãos, porque uns entendem de uma forma, outros entendem de outra. Mas o arrependimento sincero, um coração verdadeiro, um novo homem a partir do contato com o Espírito Santo deve surgir. Essa é a mensagem de Jesus. O verso 13 fala que ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, o próprio Jesus falando que ele esteve no céu e veio até a terra falar das coisas celestiais. Ninguém fez isso. Enoque e Elias subiram aos céus para experimentar a morte, mas não voltaram para dizer como estava lá. O próprio Jesus falou sobre isso. Moisés, alguns teólogos entendem que ele morreu, foi ressuscitado e subiu aos céus. Até aparecerá para Jesus junto com Elias na transfiguração, mas ele não desceu a falar de novo com o povo. Jesus estava nos céus, desceu e fala das coisas. Lá ele sabe com propriedade o que acontece nos céus, como são os céus. E aí, chega nos principais versos para a gente, assim, no verso 14, Jesus fala assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Se você for para Números, capítulo 21, 7 a 9, você vai ver que o povo, naquela época do Êxodo, saindo do Egito, voltando para a terra de Israel, naquela região, no Êxodo, estava morrendo, sendo picado por serpentes. Então Deus pede que Moisés ergue uma serpente, e para aquele que olhasse para aquela serpente, tivesse os olhos dela, não morreriam ao ser picados. Jesus faz esse paralelo, que da mesma forma que a serpente foi levantada e quem olhou para a serpente foi salvo da morte, Jesus seria levantado, seria necessário ele ser levantado, ou seja, referência à cruz. E anuncia mais uma vez a sua morte aqui para Nicodemos. E todo aquele que a gente manter o olhar em Cristo, se nós focarmos o olhar em Cristo, nós não experimentaremos a morte. Então, todas as provações, todas as dificuldades da nossa vida, se nós mantivermos o olhar em Cristo, a gente vai vencer e não vamos ser superados. Então, todo medo, toda angústia, todo medo até dos finais dos tempos, do que pode vir a acontecer, não. Foque nas catástrofes, não. Foque em Cristo. Focando nele, certeza da vitória. Tá bom? Então, ele faz esse paralelo e traz para a gente, no verso 16, o resumo de toda a Bíblia, o resumo de todo o plano de salvação. E que se relaciona com Gênesis, que a gente viu, Gênesis 3,15, que falava que Deus botaria inimizade entre a serpente e a mulher, na igreja, a mulher, tipificada por Maria, E o descendente dessa mulher, Jesus, iria esmagar a cabeça dessa serpente. Ele viria, mesmo tendo seu calcanhar picado, que é referência à morte de cruz, que foi o primeiro anúncio da vinda de Jesus. Esse proto-evangelho se resume aqui em João 3,16, umas passagens mais belas, mais conhecidas, e para a gente a principal da Bíblia toda. Então guardem, memorizem essa passagem, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus que nos deu seu único Filho para morrer, mesmo sem culpa alguma por nós, pagar nossos pecados, para todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Esse é o resumo de toda a nossa fé. Então guardem essa passagem, esse verso 16, que é o principal de hoje, tá certo, pessoal? No verso 19, Jesus fala sobre o julgamento, E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Essa questão da decisão. Hoje Jesus nos justificou na cruz, mas hoje nós temos que decidir se nós queremos estar com Cristo ou com o mundo, Se apegamos às coisas dos céus ou da terra, Aceitemos Jesus como nosso Salvador. E do verso 22 ao verso 36, nós temos falando novamente sobre João Batista, e ele reafirma, como a gente viu no verso 30, destaque também, João Batista falando sobre Jesus, é necessário que ele cresça e eu diminua. E esse deve ser o nosso sentimento, que Jesus cresça em nossa vida, que nós nos diminuíamos nosso ego, diminuamos nosso orgulho, e deixemos de Jesus crescer em nossas vidas. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês hoje. Eu oro pela vida de cada um, pelo estudo de hoje, Senhor, que o Espírito Santo te ilumine e que cada um possa continuar buscando a Tua palavra, Senhor Jesus. Eu te peço, em Seu nome. Amém. Abraço a todos, graça e paz.